¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! Porra. Cara, quão bosta tem que ser um país que tem que escolher para presidente da república entre um sujeito que afundou o país na sua maior crise econômica da história recente e outro sujeito excêntrico como o que foi eleito o Javier Milei, né? Que situação que encontram-se os nossos irmãos. Sim, é verdade que eles são campeão do mundo, que eles ganharam da gente no Maracanã, então aqui no futebol eles estão bem, mas olha que situação que se encontra a Argentina. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a eleição da Argentina, por que ela é importante para nós, brasileiros, e por que a gente deve olhar para esse assunto com carinho, com atenção, independente da sua ideologia, independente se você gosta, se você não gosta, se você é de direita ou se de esquerda, vem comigo para uma conversa aqui bastante racional. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação, e aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro completo, porque eu falo para profissionais de mercado e, claro, para quem investe também. Mas aqui eu ajudo você com as principais certificações para quem deseja trabalhar no mercado financeiro e também em assuntos como esse para você sair da superfície e entender o mercado financeiro e a economia para valer. Tá bom? Se você é novo ou nova, se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo. Bom, o fato é que se você não está em Nárnia, você sabe que o Javier Milei ganhou as eleições na Argentina, portanto será o próximo presidente no país vizinho nos próximos 4 anos. Eu quero conversar com você sobre o que aconteceu com a Argentina para que o Javier Milei chegasse ao governo, mas, mais uma vez, por que para a gente é importante olhar isso? E isso aqui não tem nada a ver com ideologia, isso aqui não tem nada a ver com direita, não tem nada a ver com esquerda, não tem nada a ver com Lula nem com Bolsonaro. Tem a ver com a nossa economia e com a economia da Argentina. E uma das coisas que o Javier Milei tem de proposta é de melhorar a situação econômica da Argentina, que está bem ruim. Mas o fato é que ele não vai conseguir fazer isso se ele continuar falando as coisas que ele anda falando por aí, mesmo antes da eleição e falando depois da eleição. O que eu quero dizer com isso? Uma das coisas que ele disse é que não vai fazer negócio com governos comunistas. Só que o fato é que ele não tem condições de fazer isso, não. Eu quero conversar com você sobre isso, tá bom? Mas vamos lá, antes da gente chegar lá, eu quero mostrar para você o porquê que a situação da Argentina tá ruim, tá? A Argentina está com uma inflação, quando eu gravo esse vídeo, de 142% ao ano. Eu não sei a tua idade, tá? Mas se você tem 30, 40 anos, tá? Entre até 40 anos, você não tem uma memória do que é uma inflação tão grande assim. Talvez se você tem um pouco mais de idade, você lembra. Pessoalmente, eu tenho idade para ter vivido períodos hiperinflacionários aqui no Brasil, mas eu era muito jovem, então eu sei ali da reação dos meus pais, mas eu não era uma pessoa economicamente ativa. Mas o fato é que uma inflação de 140%, ela destrói o poder econômico de um país, ela destrói o poder de planejamento. E nenhuma economia é capaz de sobreviver com essa inflação, ou seja, uma economia colapsa. A Argentina, ao longo da sua história, já decretou moratória na sua dívida várias vezes. Então, o Sérgio Massa, que era o opositor, é alguém que representa isso. O Sérgio Massa, que foi para o segundo turno, é alguém que representa essa catástrofe econômica que a Argentina está vivendo. Então, na minha leitura, e aqui é uma opinião, tá? E é uma opinião deveras superficial, mas a minha leitura é que o argentino médio personificou na figura do Javier Milei toda a raiva que ele sente por estar vivendo essa terrível situação econômica. Na minha leitura, o argentino médio, ele personifica num sujeito excêntrico, num sujeito que clona cachorro, que diz que fala com o espírito do cachorro, que eu não consigo nem entender para onde vai essa insanidade, mas o fato é que o argentino médio, segundo a minha interpretação, personificou no Javier Milei a raiva que ele sente da situação econômica, que é representada pelo Sérgio Massa, que representa uma linha política que conduziu a Argentina por muitos anos nas últimas décadas. O peronismo, né, como é chamado, governou a Argentina nos últimos 70 anos, talvez 10, 12 vezes. Então, essa ideia trouxe a Argentina a esse ponto. Então, a Argentina, que eu não sei se você sabe, já foi um dos países mais ricos do mundo. E hoje está vivendo isso. Ah, Thiago, mas a Argentina ainda tem alguns indicadores maiores do que o nosso. Sim, é verdade. Só que olha só, eu estou dizendo que a Argentina já foi uma das maiores economias do mundo.
e o que a gente vê é em declínio, ao chegar no jeito, para chegar no jeito que está hoje. Portanto, ela tem uma inflação de 140%. E aí, eu quero mostrar para você algumas coisas que elas vão dizer para a gente por que o senhor Javier Milei não deveria ficar com esse discurso de que não vai fazer negócios com o comunista, porque assim, ó, se um presidente de um país, ele está pensando no teu país, ele faz negócio com qualquer país, independente da ideologia. Negócios internacionais não se faz do ponto de vista ideológico. Negócios internacionais se faz pensando em negócios. Na tela eu vou colocar aqui para você. Quê? Não esquece de falar sobre a Black November, beleza? Ah, é, verdade. Valeu, obrigado. Aproveitando, preciso te avisar aqui, tá rolando a Black November da T2. Se você estava considerando se inscrever em um dos cursos preparatórios para certificações que a gente tem aqui na T2, o link do nosso site está aqui embaixo. Aproveita, porque os nossos combos estão até com 30% de desconto. Então é uma oportunidade que você não vai querer perder. Aproveita, o link está aqui embaixo. Isso, claro, a partir do princípio que você está vendo esse vídeo quando a gente postou nos próximos dias. Fechado? O link está aí, aproveita e bora continuar aqui. Exportação. Então aqui, isso aqui que você está vendo é a exportação da Argentina, tá? Então olha só, qual que é o principal parceiro comercial da Argentina? O Brasil. O Brasil é o primeiro, tá aqui, O Brasil representa 15% de importação da Argentina. Então nós, Brasil, nós importamos de lá, nós compramos coisas de lá, tá? E o segundo é a China. Então, como é que o sujeito, ele diz que não vai fazer negócios com países comunistas, sendo que os dois principais parceiros comerciais dele, segundo o que ele está dizendo, são comunistas? O que não é uma verdade, né? O Brasil não é um país comunista, tá? Apesar de estar sendo governado pelo governo Lula, que é um governo aliado à esquerda, o Brasil pode ser qualquer coisa, menos comunista. Se você acha que o Brasil é um país comunista com o governo Lula, das duas uma, ou você não sabe o que é comunismo, ou você não sabe o que o governo Lula está fazendo. A gente tem muitas críticas ao governo, mas é diferente da gente criticar a dizer que é um país, um governo comunista, porque não é. Ponto. Beleza. Então, como é que ele diz que não vai fazer negócio com países comunistas, sendo que ele depende economicamente desses países, porque esses países estão comprando aquilo que a Argentina produz, como você pode ver aqui. Só que mais do que isso, aqui eu estou falando do ponto de vista de exportação, daquilo que ela exporta. Agora, vamos ver o que ela importa, né? Da onde que vem? Olha só, aí inverte um pouco, né? Brasil e China representa quase 50% da balança comercial do ponto de vista de importação, o que significa quase metade disso. Então, quase metade de suprimentos que entra lá de fora vem do Brasil e da China. Senhor Javier, como é que o senhor vai fazer para não fazer negócios com o Brasil? E aqui, mais uma vez, eu quero dizer para você o seguinte, tá? Isso aqui, mais uma vez, não tem a ver com direita ou com esquerda. Não tem a ver com ele ser ultraliberal. Não, não é isso. Tem a ver com negócios internacionais. Tá aqui. A situação da Argentina é ruim, é péssima, e ela ficará pior se ele não tiver essas relações comerciais. Agora, para o Brasil, o quão isso é importante, o quão isso impacta em termos de Brasil. E aí eu trouxe aqui para que a gente faça a leitura do Brasil, o Brasil exportando. Então, como você pode ver aqui, a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial. Então, nós exportamos muito para a Argentina. Ele é o nosso terceiro, ficando atrás de China e ficando atrás de Estados Unidos. De forma que a Argentina, ela vai representar para a gente aqui, 15 bilhões de dólares na nossa balança comercial. Então, para a gente é importante. Então, nós exportamos para lá 15 bilhões de dólares em 2022. Então, se você quer saber por que importa para o Brasil a eleição da Argentina e as relações comerciais, é por isso. Porque quando a gente exporta para lá, o que eu estou dizendo? Que as empresas brasileiras produziram
portanto gerou emprego, portanto gerou renda, e aí pegou isso e vendeu para a Argentina. Ao vender para lá, a gente traz dólar para cá. E o excesso de dólar no Brasil, ele vai fortalecer também uma coisa chamada de reservas internacionais. E aí eu trouxe um dado aqui para a gente poder comparar, que são as reservas internacionais da Argentina, tá? Deixa eu colocar aqui na tela, isso aqui, com as reservas internacionais do Brasil. Deixa eu só fechar esse cara aqui. Ó, isso que você está vendo aqui na tela são as reservas internacionais da Argentina nesse momento. A Argentina tem 18 bi de reservas internacionais. Então, o excesso de dólar que chega é que o Banco Central vai comprando e fazendo reserva. E as reservas são importantes para trazer estabilidade para a moeda, tá? E aí, olha só, eu vou colocar aqui para a gente comparar Brasil, só para que a gente possa ficar na mesma página. E aí vou ter que diminuir isso aqui, porque a escala é muito grande de diferença, assim. Então, a gente chega aqui, ó. Então, aqui em cima, ó, o Brasil, quando eu gravo esse vídeo, 340 bilhões de reservas internacionais. A Argentina, quando eu gravo esse vídeo, 18 bi de reservas internacionais. Tá aqui. Então, quando você diz que você não vai fazer negócios, você pode prejudicar a sua balança de pagamentos, você prejudica as suas reservas internacionais, o que contribui ainda mais para a desvalorização da sua própria moeda. E aí, essa é inclusive uma das razões pela qual o Brasil, mesmo tendo passado por crises econômicas recentes da nossa história, crise de 2015, 2016, crise do Covid, mesmo tendo passado por isso, nós não chegamos nem perto de viver o que a Argentina está vivendo. E sim, eu sei que algumas pessoas podem nesse momento dizer que, nossa, porque o governo Lula é uma porcaria e tal, e tá tudo bem, essa é uma opinião sua. Eu tenho muitas críticas ao governo mesmo, tá? Só que olha só, como eu disse no começo desse vídeo, a gente pode discordar de várias coisas do governo, mas não dá pra gente dizer que é um governo comunista, certo? E aí, a gente pode até não gostar, mas isso não muda o fato que as reservas internacionais que a gente tem hoje, elas foram construídas, sabe quando? Elas começaram a ser construídas de 2002 para cá. Tá aqui, deixa eu pegar uma régua. De 2002 para cá. Tá? E aí, isso se deve o boom de commodities. Foi a mesma época que a China entrou na Organização Mundial do Comércio e começou a importar. E aí disparou e a gente exporta muito, então pra gente foi bom. Então olha só, nós exportamos muito. Nós fizemos negócio com um país comunista que é a China. E porque a gente fez isso, nós fortalecemos as nossas reservas internacionais, o que fez com que a gente tivesse uma inflação minimamente controlada, a despeito das crises recentes que estamos vivendo. Mas o que eu quero trazer para você é uma perspectiva de que sim, nós vivemos crises recentes, a situação do Brasil hoje não está nem um pouco boa. Mas o que eu estou dizendo é que, mesmo que a gente tenha dados econômicos suficientes para indubitavelmente dizer que nós temos muitas dificuldades econômicas, os mesmos dados provam que, a despeito de toda a nossa dificuldade, nada se compara com o que a Argentina está vivendo. E se um governo pretende tirar o país dessa crise, ele vai precisar fazer negócio com o resto do mundo, seja comunista ou não. Não é esse o jogo. Então, sim, o Milei, ele vai personificar uma oposição a essa tragédia econômica que a Argentina está vivendo. E talvez por isso ele tenha sido eleito, mesmo sendo um sujeito muito excêntrico. Mas ele tem algumas falas que não colaboram para o crescimento da Argentina. E aí, o que eu espero, e aí sendo muito honesto, é que ele entenda que a campanha já acabou e que ele ganhou. E que agora que acabou a campanha, ele não tem mais que convencer ninguém a votar nele. Portanto, agora ele tem que convencer o mundo em fazer negócio com ele. E ele precisa convencer os deputados e senadores a comprarem as suas ideias. Então agora, o que eu honestamente espero é que ele tenha uma postura de presidente e não de candidato, porque são coisas completamente diferentes. E aí, se ele tiver uma postura de presidente, estiver disposto a fazer negócio com o resto do mundo, a cortar gastos lá na Argentina, fazer o controle inflacionário, pode até ser que ele faça um bom governo. Mas, se a postura dele for a mesma, eu receio que daqui 4 anos a Argentina sinta saudades do que ela está vivendo agora. Então, honestamente, eu torço para que ele faça um bom governo e acho até que se ele der uma contida aí no personagem e for mais político, talvez ele consiga.
E uma das coisas que ele diz é que ele pretende dolarizar a Argentina, ele pretende fechar o Banco Central. E o fato é que para um país, fechar o Banco Central é abrir mão da sua autonomia financeira e, mais do que isso, ficar dependendo da política monetária conduzida por outro país. Então, como é que você vai conduzir a sua economia, sendo que talvez o Fed precise imprimir um monte de dólar lá por uma situação lá nos Estados Unidos e vai impactar a sua inflação? Quem fez isso foi o Equador. No ano 2000, mais ou menos, porque a situação do Equador estava muito ruim, mas agora ele está em uma cilada que depende disso, de forma que os índices de pobreza têm aumentado muito lá no Equador. Agora, eu queria fechar esse vídeo para fechar aqui com algumas conclusões. Por que para a gente é importante isso? Repito, por conta da nossa balança comercial. A Argentina é o nosso terceiro principal parceiro comercial quando a gente diz que nós estamos exportando, mandando para lá. Então a gente produz e vende, então para a gente isso é importante. Seja de direita, seja de esquerda, dane-se para isso. O que importa é, o Brasil faz negócio com a Argentina, então para a gente importa. Só que a Argentina precisa mais do Brasil do que o Brasil precisa dela. A Argentina precisa vender para a gente muito mais. Os dados estão aqui. Ela exporta para o Brasil, tá aqui, ó. O quanto ela exporta, ó, em 2021, ela exportou para o Brasil quase 12 bi de dólares, que faz uma brutal diferença. Olha só, em 2021 ela exportou para o Brasil 12 bi. Para a China, 6. Segundo o saldo da balança comercial, ela tem 18. Basicamente, China e Brasil representam, em um ano, uma vez a balança comercial, as reservas internacionais dela. Então ela não pode abrir mão disso. Então, mais uma vez, claro que para o Brasil é importante essa negociação. Mais importante do que a Argentina para o Brasil, porque é o nosso terceiro principal parceiro comercial, o Brasil é importante para a Argentina. E sim, ele quer vencer a inflação. Eu queria só fechar esse vídeo dizendo que ele tem um país aí que ele pode se inspirar se ele quiser vencer a inflação, sabe? Tem um certo plano econômico que venceu uma inflação muito pior do que essa na década de 90. Ele chama Plano Real, que é o plano econômico mais bem sucedido da história do mundo, tá? E não, eu não estou dizendo que o real é uma moeda forte, não é nada disso. O que eu estou dizendo é, o conjunto de medidas que foi adotado na implementação do Plano Real em 1994 foi suficiente para a gente vencer a inflação. Não, Thiago, mas a inflação no Brasil tá alta. Tá alta. A gente chegou a ter inflação de 5.000% aqui no final da década de 80 e começo da década de 90. E o real venceu isso. Só que para vencer isso, não precisou jogar o Banco Central fora, não precisou fazer nada disso, não precisou dolarizar a nossa economia. O que precisou fazer, corte de gastos. E isso me parece que ele tem disposição para fazer, mas eu não sei se a sociedade argentina está pronta para isso. Corte de gastos. Precisou fazer um corte de gastos, portanto um ajuste fiscal. E o que nós fizemos em 1994, além dos cortes de gastos, medidas muito impopulares, a gente criou um indexador para o dólar. E aí nós tínhamos uma unidade real de valor que ela trazia uma referência para o dólar, para o que a gente consumia, enquanto a nossa moeda, que era completamente descredibilizada, ia perdendo valor todos os dias, a unidade real de valor permanecia estável, e isso fez com que a nossa sociedade ganhasse confiança de novo naquela moeda e, portanto, tá aí o Plano Real, um plano mais bem sucedido da história da economia dos últimos anos. E mais uma vez, eu não estou dizendo isso porque é coisa da minha cabeça e porque eu acho que o real é maravilhoso. Não, é claro que o real é uma moeda fraca, mas isso não tem a ver com o que ele desempenhou para vencer a inflação. Isso tem a ver com a capacidade de produção do Brasil, que isso é uma outra história. Mas do jeito que foi feito, o conjunto de medidas que foi feito para a gente vencer a inflação, é genial. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal onde eu explico com detalhes. Para fechar, o que eu quero dizer é, eu torço para que para que o Javier seja presidente e não candidato, porque se ele for presidente e não candidato, eu acho que ele até tem chances de fazer algumas coisas que melhorem a situação da Argentina. Agora, se ele continuar sendo candidato durante 4 anos e sair por aí xingando os outros países como ele tem feito, as chances são que a Argentina pode sentir saudade da esquerda no poder. Vamos assistir cena dos próximos capítulos. A conclusão é que pra gente tem um impacto importante na nossa balança comercial. Conta aqui pra mim, nesse vídeo, qual a sua opinião, você gostou, você acha que o Javier Milei vai fazer um bom governo, você gosta mais do Massa, qual que é a tua ideia? Vai ser legal a gente debater isso. A gente se vê no próximo material. Um grande abraço e tchau.